Olá, me chamo Alexandre Marques, enfermeiro, estomoterapeuta, e vim aqui para falar um pouquinho do curso, o curso que está aí disponível para vocês. Tem toda a parte teórica e a gente vai aqui dar uma introdução, falar um pouquinho aí sobre a questão das feridas. Bom, há um bom tempo vem evoluindo as questões das tecnologias aí para feridas e está tendo uma atenção maior ao cuidado de feridas. A minha pergunta para vocês vocês sabem as necessidades dessas feridas? Como fazer o tratamento dessas feridas? Então, primeiramente, a gente vai ver o que? As necessidades dessas feridas. Qual que é a necessidade da minha ferida? A minha ferida, ela está pouco exudativa, está muito exudativa. Então, se ela está muito exudativa, eu preciso colocar um correlato para absorver esse exudato. Qual tipo de correlato? Então, assim, a gente não vai se prender a saber nomes de correlatos, nomes de produtos, não se atente a isso. O que a gente tem que se atentar é o quê? Principal, saber a necessidade da minha ferida. É uma ferida necrótica, então se ela é uma ferida necrótica, o que eu vou utilizar ali para fazer o desbridamento dessa ferida, dessa lesão? Se é uma lesão que ela está seca, o leito da ferida está seco, o que eu vou utilizar de correlato para que eu deixe esse meio úmido para fazer o processo aí necessário. Tem biofilme, o que eu preciso fazer para a retirada desse biofilme? Então, a primeira avaliação é olhar a ferida e saber a necessidade dessa ferida. A partir desse momento, da necessidade que eu vejo essa ferida, eu vou conseguir aí dar um tratamento para essa ferida. Então, o que eu falo não se atente às questões de nomes de produtos, existe uma infinidade de produtos no mercado, então o que eu tenho que saber a princípio é a necessidade dessa ferida. Então vou dar um exemplo. Estou com um paciente com uma ferida super exudativa, então eu preciso de um correlato para absorver, absorver esse exudato que está em excesso. Então, quando eu vou utilizar o correlato, eu vou pesquisar o que? Eu já sei a necessidade dessa ferida, que é o que? Absorver esse exudato. Então, eu vou pesquisar um correlato que vai absorver, e tem que ser um correlato que seja um correlato que consiga absorver ali aquele exudato que está em excesso, e eu vou ler as características desse correlato mediante aí o fabricante, se ele vai ser utilizado para pouca exudação, para média, para grande. Então, através disso que a gente vai estar realizando o tratamento. Então, o paciente está com um tecido de necrose, então eu sei que eu tenho que ter um produto para desbridar essa região. Então, eu vou pesquisar produtos que vai fazer o desbridamento dessa região. O que eu falo também bastante é a anamnese. Independente de ser enfermeiro, técnico ou auxiliar, então eu preciso saber o histórico desse paciente. A gente tem que fazer o tratamento desse paciente como um todo. Então imagina, eu vou receber um paciente para fazer um tratamento e eu preciso saber o histórico desse paciente, quais as comorbidades desse paciente. Então, se o paciente é um paciente que ele já tem alguma patologia se ele faz tratamento, se ele faz uso do medicamento, qual o tipo de medicamento, esse medicamento pode afetar nas questões da cicatrização, como que é a nutrição desse paciente. Então entende que quando eu faço essa anamnese e vou buscando informações, eu posso ali estar utilizando outros profissionais. Então um exemplo, eu recebi um paciente e fiz uma anamnese e descubro que ele é diabético. É um paciente diabético. E na minha anamnese, na minha avaliação, eu pergunto para ele há quanto tempo ele é diabético, há quanto tempo ele recebeu esse diagnóstico, se ele faz uso do medicamento e qual o medicamento. Por exemplo, o paciente fala que ele é diabético, ele fez o tratamento durante um tempo e ele parou o tratamento. Ou seja, imagina um paciente diabético, que nós já sabemos que pacientes diabéticos têm dificuldades de cicatrização, então ele já não está fazendo mais o tratamento desse problema aí que é a diabetes. A falta desse tratamento vai interferir ali na cicatrização? Sim, com certeza vai interferir ali na cicatrização.
Então a gente vai ter que fazer o quê? De repente falar, orientar esse paciente a procurar o médico, rever essa questão do medicamento, da diabetes, se ele faz controle, o melhor medicamento adequado, a nutrição, se ele faz uma nutrição inadequada, pegar um profissional específico aí, que seria um nutricionista, para alinhar aí essas questões, qual a melhor dieta para esse paciente na cicatrização. Outro fator importante, questões sistêmicas, então não adianta eu tratar a ferida externamente e não tratar a parte interna dessa ferida. Então, esse paciente, vamos pedir um acompanhamento de exames. Então vamos pedir para que o médico peça exames para ver se tem algum déficit aí de vitamina, eletrólitos e fazer a reposição, porque a parte sistêmica também é muito importante no processo de cicatrização. Então qualquer fator desse que estiver alterado pode alterar nesse processo aí da cicatrização da ferida do meu paciente. Então, de repente, fazer alguns exames, identificar se tem algum problema e poder aí resolver e solucionar. O médico vai ser bastante importante nesse quesito e tratar também nas questões de infecção. Se eu vejo que a ferida tem infecção, não adianta eu colocar qualquer correlato da mais tecnologia a melhor possível, que isso daí não vai resolver. Então eu preciso tratar internamente. Então talvez o médico vai nos ajudar aí passando antibiótico, né, tratando dessa infecção de uma forma sistêmica para poder fazer aí o processo de aceleração da cicatrização. Outra questão que a gente pode utilizar aí também, que é utilizado muito dentro da área hospitalar, que é essa equipe multi que eu já falei. Então nós já falamos do enfermeiro que está ali avaliando, o técnico de enfermagem que está realizando o curativo, que está avaliando essas questões. Então a gente já falou do médico, então solicitar o médico uma avaliação, alguns exames para ver se tem alguma deficiência de vitamina, de eletrólitos, para poder resolver essa questão e dar continuidade no processo de cicatrização. O nutricionista, a gente vai puxar o nutricionista para nós, pedir para ele avaliar, ir lá, avaliar a lesão, a ferida, poder introduzir dietas que vai auxiliar ali no processo de cicatrização. E a gente sabe também que tem dietas que retardam esse processo de cicatrização. Então a gente vai chamar aí o nutricionista para nos ajudar. Outro profissional, o farmacêutico. Então, dentro da prescrição ou dentro das medicações que esse paciente faz uso contínuo, tem alguma medicação que pode interferir no processo de cicatrização? Tem algum medicamento que vai interferir naquele correlato, né, naquele fármaco que está dentro da lesão, da ferida, no leito da ferida, que vai interferir, que vai inibir o processo de cicatrização? Então o farmacêutico pode trabalhar aí com a gente, né, nessa questão. O psicólogo, podemos incluir o psicólogo nessa questão, no tratamento das feridas? Sim. Então se a gente pega um paciente que tem problemas psicológicos, no caso depressão ou algum distúrbio, qualquer distúrbio nesse sentido pode sim atrapalhar o processo de cicatrização. Então se a gente percebe na anamnese que a gente vai fazer todo esse levantamento, então na anamnese a gente vai conseguir identificar se ele faz uso dos tratamentos, se ele está fazendo o tratamento adequado, se ele tem as comorbidades, se ele está fazendo o tratamento dessas comorbidades, se ele tem algum problema psicológico, se ele está passando por um processo de depressão ou de perda, alguma coisa nesse sentido, e a gente indicar o psicólogo para também ajudar nesse processo. Então na anamnese a gente vai ver essas questões e poder aí sugerir esses profissionais para poder estar ajudando nós que estamos ligados aí diretamente no tratamento da ferida. Costumo dizer também que a gente pode estar ali também pedindo um auxílio para assistente social. Por que assistente social? Então pensa que é um paciente que na anamnese, na nossa conversa, evidenciou que é um paciente que ele não tem um poder aquisitivo para comprar os produtos. Então o assistente social pode nos auxiliar aí com uma UBS, pedindo aí a dispensação desses produtos.
ou a gente poder estar substituindo um correlato que seja acessível, que esteja aí dentro das condições desse paciente, ou até mesmo que seja liberado pela UBS, né, pelos órgãos públicos aí. O local onde ele mora, então onde ele mora tem saneamento básico, ele mora perto de um córrego, a ferida dele fica aberta e ele passa ali e tem contato naquele córrego, enfim, então assistente social vai também nos ajudar nesse sentido. Então, sendo ou intra-hospitalar ou fora do hospital, fora hospitalar, a gente pode aí estar agregando esses profissionais para que possa nos auxiliar. Uma outra coisa que vocês precisam entender, além das necessidades dessa ferida, é saber os estágios dessa ferida. Essa ferida é estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Então, estágio 1 é só um vermelhidão, isso está dentro do nosso cronograma do curso. É uma lesão cavitária, é uma lesão com bordas irregulares, é uma lesão que tem biofilme. Eu preciso saber os estágios certinho dessas lesões para saber também e fazer uma anotação, uma evolução, uma anotação de enfermagem mais adequada, com detalhes. É uma lesão, precisamos medir com uma régua essa lesão, então geralmente eu digo que a cada 2 dias, 3 dias, né, porque ela não vai regredir tão rápido assim, fazer a medição com uma régua. Então existem réguas descartáveis no mercado que a gente pode estar utilizando, colocando o nome do paciente, a data, medindo para a gente fazer um acompanhamento. Então quando eu vou olhar essa lesão, eu vou ver as necessidades dela, eu vou ver qual o estágio dessa lesão, eu vou medir essa lesão para ver se ela está regredindo ou progredindo o tamanho dessa lesão, se ela é cavitária, ou seja, se ela tem cavidade, se ela tem exposição óssea, se ela tem exposição de tendões, de veias, enfim. Então tudo isso tem que ser avaliado aí nesse curativo. Então eu falo que o curativo, o tratamento da ferida, não é só exatamente ir lá e executar o curativo de forma estéril. Então envolve outros fatores aí, outras questões que eu já mencionei no começo, para que tenha um resultado eficaz. Então, o que a gente esquece aí no primeiro momento é conversar com o paciente, é a anamnese, levantar dados, saber como é a rotina desse paciente, orientar esse paciente, ver quais os profissionais que a gente pode estar introduzindo para nos ajudar e não só exatamente ficar ali focado na lesão, fazendo o tratamento daquela lesão de uma forma externa e não ver o exterior. Então todas essas questões têm que ser relevantes, né? Como eu já havia falado, o tratamento sistêmico, então se é um paciente que tem uma exudação fétida, serosa ou apresentando pus, ele precisa fazer um tratamento sistêmico. Precisamos acionar o médico e fazer uma antibiótico terapia. Precisamos ver qual é o melhor antibiótico, de repente fazer uma coleta ali dessa secreção para saber o antibiótico mais adequado. Tecnologias, existem várias tecnologias novas no mercado que a gente vai mencionar depois, tem também ali no nosso conteúdo, por exemplo, a terapia de ILIB, que está sendo muito utilizada no momento, laser, os curativos a vácuo. Hoje não tem uma realidade muito grande nos tratamentos domiciliares porque é um custo muito alto, mas dentro do hospital existe esses tratamentos a vácuo que é muito eficaz, um resultado muito satisfatório e muito rápido. A câmara hiperbárica com a oxigenoterapia. Então existem várias tecnologias que vocês podem estar buscando aí, né? Essas tecnologias, se aprofundando, estudando. Então nesse curso tem essa parte teórica que vocês vão estar ali se adentrando e aí essas questões que a gente precisa saber. Então o tratamento da ferida não resume só ali estar fazendo o curativo de forma estéril. Então existem esses fatores aí muito importantes para estar avaliando.
como eu falei no começo, não precisam ficar focado em gravar nomes de correlatos, de coberturas. Então eu preciso saber a necessidade daquela ferida para saber qual o melhor correlato, para saber qual a melhor cobertura. É isso que eu preciso saber. Então eu preciso saber a necessidade da ferida e através da necessidade dessa ferida poder estar indo em busca de um produto que vai atender ali essas feridas. Então a gente se vê no próximo vídeo.